Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio, Sou missionário no sul da Flórida. Batemos na porta de um cara. O cara abre a porta e diz: Pessoal, sou um pastor luterano. Acho que vocês não querem falar comigo. E eu estava bastante ardente e inflamado. Enfiei o pé na porta e disse: Na verdade, você é exatamente o tipo de pessoa com quem queremos conversar. E o cara disse: Tudo bem, diga-me, se você tivesse que se apresentar diante de Deus e justificar por que merece ir para o reino celestial, ou seja lá em que vocês acreditam, por que você tem justificativa para estar lá? Eu tinha 19 anos, era muito jovem e meio burro, e me lembro de ter dito: olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o apresentador e estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway, que está se arrependendo. John, você já leu Doutrina e Convênios 20, versículo 29. Sabemos que todos os homens, inclusive John Bytheway, devem se arrepender diariamente. De hora em hora, arrependa-se incansavelmente. Eu o conheço bem e não há muito arrependimento a ser feito, mas tenho certeza de que você pode encontrar algo. Oh, contraire mon frère, há muito. Vamos continuar tentando. John, hoje temos a companhia de nosso amigo. Honestamente, John, quando penso em meus professores favoritos na igreja, em toda a igreja que já ouvi, Casey Griffiths me vem à mente. O Dr. Casey Griffiths está conosco hoje. Bem-vindo, Casey. Obrigado. De volta a vocês. Vocês dois também são dois dos meus professores favoritos. Adoramos tê-lo conosco. Tenho certeza de que muitas pessoas estão muito animadas. Agora, deixe-me perguntar a vocês dois, John. Vamos examinar a sessão 20 hoje. Esse é um ponto de inflexão para a igreja. Tudo muda na sessão 20. Então, John, o que você está esperando? Obrigado por perguntar. Bem, o que eu espero que possamos fazer, especialmente para os adultos que estão ouvindo, que têm filhos e netos que fazem perguntas. Porque a pergunta que recebo com frequência é: bem, por que precisamos de uma igreja? Não podemos simplesmente acreditar em Deus e ser boas pessoas? Por que precisamos de uma igreja? Por que ela precisa ser uma organização hoje em dia, quando muitas pessoas têm sentimentos diferentes em relação à religião organizada? Estou animado para falar sobre por que o Senhor diz que você terá uma igreja e é isso que você fará e é disso que se trata. Isso é fantástico. Casey, ao examinar essas sessões, não consigo imaginar quantas vezes em sua carreira o que se destaca desta vez. Acabei de lê-lo novamente esta tarde, e o que se destacou foi o quanto a ênfase estava no Salvador desde o início. A sessão 20 é um documento completo sobre Jesus Cristo, o que ele faz por nós e como podemos nos aproximar dele. Posso citar a proclamação da restauração sobre isso? Eles escreveram: Declaramos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, organizada em 6 de abril de 1830, que é o que está acontecendo quando essa sessão é apresentada, é a Igreja restaurada do Novo Testamento de Cristo. E então eles escreveram o seguinte: Esta Igreja está ancorada na vida perfeita de sua principal pedra angular, Jesus Cristo, e em sua expiação infinita e ressurreição literal. E não há como uma pessoa ler a sessão 20 e não sair acreditando e sabendo que estamos centralizados em Cristo, que é disso que se trata, que é nisso que acreditamos, que ele é a figura central de nossa religião. Que maneira de começar! O manual Vem Segue-me tem uma ótima abertura que eu gostaria de ler para vocês dois e depois, Casey, vamos descobrir o que você quer fazer. Se você quiser nos dar um pouco de base, se quisermos apenas caminhar, versículo por versículo, é assim que começa. O trabalho do Salvador de trazer à luz o livro de Mórmon estava agora completo, mas sua obra de restauração tinha acabado de começar. Além de restaurar a doutrina e a autoridade do sacerdócio, o Senhor havia deixado claro, por meio de revelações anteriores, que também queria restaurar uma organização formal, sua igreja. Em 6 de abril de 1830,
Mais de 40 pessoas que acreditavam nessa obra lotaram a cabana de madeira da família Whitmer, em Fayette, Nova York, para testemunhar a organização da Igreja de Jesus Cristo. Algumas pessoas podem se perguntar por que uma igreja organizada é necessária. A resposta pode ser encontrada, pelo menos em parte, nas revelações relacionadas àquela primeira reunião da igreja em 1830. Elas descrevem bênçãos que não teriam sido possíveis se a verdadeira igreja de Jesus Cristo não tivesse sido regularmente organizada e estabelecida nos últimos dias. Que ótimo pontapé inicial. Casey, para onde você quer ir? Como podemos começar a tirar o máximo proveito desta sessão? Bem, deixe-me explicar por um minuto o significado dessa sessão. Doutrina e Convênios 20 tem sido chamada de Constituição da Igreja. É uma espécie de documento fundador, mas, em um nível prático, é doutrina e convênios antes de haver uma doutrina e convênios. Eles não falam sobre a criação de doutrina e convênios até cerca de 1 ano e meio depois. Esse também é o primeiro manual da igreja. São todas essas coisas combinadas em uma coisa só. Se eu fosse tentar captar sua essência, diria também que é uma espécie de ilha deserta, o santo dos últimos dias. Quero dizer, imagine um cenário. Isso é o que eu falo em minhas aulas. Se você estivesse em um navio que estivesse afundando e todos estivessem pulando, e você tivesse que organizar um ramo da igreja nessa ilha deserta e não pudesse levar nada com você, você abriria sua doutrina e convênios e arrancaria a seção 20, porque ela lhe dá as instruções básicas de operação para um ramo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Tem a história básica, tem as crenças básicas e tem as ordenanças mais básicas que realizamos, incluindo o batismo, a confirmação, o sacramento e a bênção das crianças. Isso é o mais essencial possível. E para muitas pessoas essa foi a motivação para criar doutrina e convênios, pois as pessoas estavam literalmente pegando cópias da seção 20, dobrando-as e colocando-as no bolso para que quando os missionários estivessem viajando, soubessem como organizar a igreja. Esse é o conjunto mais básico de instruções operacionais para a igreja que você pode encontrar em qualquer uma das 4 obras padrão. Gosto muito de Moroni 6. Ele fala um pouco sobre o porquê de anotarmos os nomes de todos e como fazemos nossas reuniões, por que fazemos nossas reuniões. Mas isso é muito mais do que simplesmente dizemos. Sim, e é justo dizer que Moroni 6 é uma enorme influência sobre esse estudioso. Jack Welch fez um pequeno estudo em que comparou o conteúdo de Doutrina e Convênios 20 com o conteúdo do Livro de Mórmon, e cerca de metade da sessão é uma citação direta do Livro de Mórmon, o que também demonstra que eles estavam levando o Livro de Mórmon muito a sério e estavam usando-o como um modelo de como iriam estabelecer a igreja. Portanto, algumas dessas passagens realmente influentes, como Mosias 17 e quase todo o livro de Moroni, foram usadas como blocos de construção para estabelecer essa igreja nos últimos dias. Ela tem uma relação estreita com o livro de Mórmon, e provavelmente é justo dizer que a razão pela qual eles esperaram até abril de 1830 para organizar a igreja é que estavam esperando que os primeiros exemplares do livro de Mórmon fossem impressos e estivessem nas mãos das pessoas para que elas soubessem. E desde o início, esta será uma igreja centralizada nas Escrituras, especialmente no livro de Mórmon, que nos dá o tipo de abordagem centralizada em Cristo que desejamos. Uma semana e meia antes, você tem o dia 27 de março, certo? Em 1830, você tem exemplares do livro de Mórmon. Sim, acho que eles estavam ansiosos para ir já em Doutrina e Convênios 5. O Senhor lhes havia dito que eles iriam organizar uma igreja. Em seguida, em Doutrina e Convênios 10 e Doutrina e Convênios 18, o Senhor lhes disse: tudo bem, aqui estão as coisas de que a igreja precisa. E nesse ponto, que é o verão anterior à primavera em que isso acontece, Oliver Cowdery é instruído a redigir um documento que será o documento de fundação dessa igreja, e ele o redige. É uma espécie de fusão única. Partes dele foram definitivamente dadas por revelação. Joseph Smith o descreve como um documento dado por revelação. De fato, eis como ele o apresenta em sua história de 1838, ele diz que, dessa forma, o Senhor continuou a nos dar instruções de tempos em tempos,
a respeito dos deveres que agora recaíam sobre nós e entre muitas outras coisas do tipo que obtivemos dele. O que se segue são artigos e convênios pelo espírito de profecia e revelação, que não apenas nos deu muitas informações, mas também nos indicou o dia exato em que, de acordo com sua vontade e mandamento, deveríamos organizar sua igreja mais uma vez aqui na Terra. Doutrina e Convênios 20 é algo único em que podemos encontrar lugares em que Joseph Smith disse a Oliver Cowdery para redigi-lo, mas depois Joseph Smith diz, mas também o recebemos por revelação. E depois tem uma grande parte do livro de Mormon, e parece que todas essas três coisas se juntaram para criar esse documento fundamental para a igreja. Isso é fantástico. Lembro-me de que há 2 semanas o irmão Harper esteve aqui conosco. Se olharmos para o início da sessão 18, o Senhor diz a Oliver Cowdery que as coisas que você escreveu são verdadeiras, o que o Dr. Harper disse. Esse é o livro de Mormon. E então, no versículo seguinte, ele lhe diz para confiar nas coisas que estão escritas. Portanto, parece que ele fez exatamente isso. Sim, e o versículo exatamente seguinte, na seção 18, pois neles estão escritas todas as coisas referentes ao alicerce da minha igreja, meu evangelho e minha rocha. Uma coisa que os santos dos últimos dias às vezes não apreciam é a eclesiologia no livro de Mormon. Eclesiologia é apenas uma palavra de $10 para as instruções sobre como construir uma igreja. Certa vez eu estava em uma reunião em que algumas pessoas de outra igreja de restauração se levantaram e disseram: bem, não há eclesiologia no Novo Testamento. Não há instruções específicas sobre o que se deve fazer. E eu levantei a mão e disse: bem, há muitas no livro de Mormon. Vocês não usam o livro de Mormon? E eles olharam para mim como se eu fosse de Marte ou algo assim. Ficaram pensando: você está louco? Em Doutrina e Convênios 20, eles estão essencialmente fazendo isso. Eles estão seguindo as instruções do Senhor, que são: ei, eu lhes dei este livro, agora é hora de começar a usá-lo para fazer o que eu pedi que fizessem. Use as instruções do livro para estabelecer a igreja, e Oliver e Joseph, como prova de sua sinceridade, confiam profundamente no texto do livro de Mormon para estruturar a aparência da igreja. E o DNA estabelecido na seção 20 ainda pode ser visto em todas as reuniões da igreja que você frequenta no domingo. Tudo está lá, desde nossas práticas até os ofícios que você vê operando dentro da igreja, e tudo o que fazemos, desde as bênçãos dos bebês até a bênção e distribuição do sacramento, está tudo aqui. Uau! Na primeira reunião, a primeira de muitas reuniões, devo salientar também que, se você já olhou para o púlpito durante o sacramento e viu o bispo olhando para as escrituras, ele provavelmente estava com Doutrina e Convênios 20 aberto, porque é lá que estão as orações sacramentais. E todos nós já tivemos aquela experiência em que erramos nas orações sacramentais. É lá que estão as instruções de operação. Portanto, qualquer líder eclesiástico precisa consultar Doutrina e Convênios 20 rapidamente. É o manual também. Muito bom. Agora, John, precisamos fazer algo que o Casey não nos pediu e que ele mesmo não faria. Então, vamos fazer isso por ele. Casey, quando se trata de recursos que ele oferece à igreja, ele é prolífico, John. Ele é uma máquina, especialmente no que diz respeito à história da igreja. Sim, recentemente a Scripture Central lançou um comentário sobre Doutrina e Convênios. Sim, acho que se chama Comentário da Central de Escrituras sobre Doutrina e Convênios, É um nome muito bom. que tem uns 4 volumes, eu acho. Isso seria ótimo, pois é o mais recente livro acadêmico, eu diria. E onde você pode encontrar isso, Casey? Em praticamente qualquer lugar onde se vendem bons livros dos santos dos últimos dias, a editora é a Cedar Fort. Foi ótimo trabalhar com eles. Quero agradecer à equipe de lá, que foi absolutamente maravilhosa, e o livro está ótimo. Um pedido que fiz foi incluir o texto de Doutrina e Convênios. Detesto quando estou usando um comentário e me esqueço das escrituras e não consigo consultar os versículos. Uma coisa que adoro na maneira como eles organizaram o livro é que o texto real está lá, ou seja, o texto e o comentário, e você pode ter tudo em um só lugar. Sim, o que você precisa fazer é ir à Amazon, digitar Casey Griffiths, e não só verá esses livros, mas também muitos outros livros que Casey oferece.
todos eles são muito bem escritos. Ele tem uma maneira de ensinar, uma maneira de escrever que é informativa e natural. E, na verdade, é muito engraçado. John, se você não se importar com um pouco de pai nele. Não sou tão bom em piadas de pai quanto você, Hank. Sou mais ou menos como o tio esquisito e excêntrico. Piadas de tio. Sim, mas também devo dizer que na Central de Doutrina e Convênios, que você mencionou, John, temos uma tonelada de recursos, incluindo comentários, vídeos, mapas e coisas do gênero, que ajudarão uma pessoa. Susan Easton Black escreveu pequenas biografias de todos os que são mencionados em Doutrina e Convênios. E tudo isso é gratuito na Central de Doutrina e Convênios. Vá até lá e tire proveito disso. Queríamos apenas que as pessoas tivessem um entendimento mais profundo. Steve Harper, que você mencionou anteriormente, contribuiu com parte de nosso contexto histórico, e passamos os últimos 2 anos filmando vídeos em sites de história da igreja e outras coisas para permitir que as pessoas contextualizem e entendam as revelações. Tudo isso é gratuito. Isso é maravilhoso. Digo aos meus alunos que vivemos na era de ouro da história da igreja, porque você está a alguns cliques de distância não apenas de ver o texto de Doutrina e Convênios 20, mas a versão mais antiga do texto, que os documentos de Joseph Smith reuniram, digitalizaram e colocaram em seu site. É simplesmente incrível o que podemos fazer e a profundidade de estudo que podemos alcançar, como se você pudesse ir tão longe quanto quisesse. É um pouco cansativo, mas não tem problema. Faça o que puder, tenha ritmo e aproveite. Há muito, muito a aprender. Eu adoro isso. Moroni disse a Joseph Smith: seu nome será conhecido tanto pelo bem quanto pelo mal. Vemos o mal o tempo todo, mas há muita coisa boa sendo dita. Que época para se estar vivo. Certo? Sim, John, você também não me pediu para fazer isso. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Quando você escreveu o seu livro sobre Moroni, como ele se chamava mesmo? Guia de Moroni para sobreviver a tempos turbulentos. Muito bem. Você precisa pedir ao pessoal da Central de Escrituras que o ajude com seus títulos. Poderia ser Comentário de John Bytheway sobre Moroni. John, você vê a seção 20 de forma diferente depois de escrever esse livro? Bem, sim. Como mencionei, Moroni 6 é muito breve, mas tem o foco em Cristo. Há o fato de que nos lembramos uns dos outros, somos batizados e nossos nomes são registrados para que sejamos lembrados e possamos ser nutridos pela boa palavra de Deus. Ele fala sobre reuniões. Há o 14º artigo de fé. Vocês provavelmente já ouviram isso 1 milhão de vezes, que acreditamos em reuniões, esperamos por reuniões, suportamos muitas reuniões. Esperamos ser capazes de suportar mais reuniões. E se houver alguma justificativa para realizar uma reunião, buscamos essas coisas. Quando compartilho isso, sempre digo que se isso for ofensivo, me ligue, faremos uma reunião. Mas o texto fala sobre o motivo pelo qual eles se reúnem para jejuar, orar e falar uns com os outros a respeito do bem-estar de suas almas. Adoro esse pequeno vislumbre que Moroni nos dá sobre o motivo pelo qual nos reunimos e como nos fortalecemos uns aos outros, né? E faz uma ponte para isso. Adoro a ponte entre o livro de Mórmon e a restauração. Certo, Casey? O que faremos agora? Vamos começar pelo versículo 1. Vamos ler a Constituição inteira aqui? Vou lhe dar uma ideia geral. É a Constituição da Igreja. Mas o título que os membros da Igreja primitiva usariam seria os Artigos e Convênios da Igreja de Cristo. Ela tem pelo menos 5 coisas importantes a seu favor. Número 1, ele nos dá o nome original da Igreja, que é a Igreja de Cristo. Novamente, isso vem diretamente do livro de Mórmon, 3 Nef 27. O Senhor diz que a Igreja deve ser chamada segundo o seu nome. Ela contém os eventos fundamentais da Igreja. Portanto, é a primeira história da Igreja que foi escrita, a mais antiga. Como historiador, você busca as histórias mais antigas. Ele contém as doutrinas fundamentais da Igreja. Então pense nas regras de fé, mas em uma forma ainda mais antiga e destilada. E depois tem as práticas fundamentais da Igreja. E a última coisa é que ela dá a Joseph Smith 5 títulos e explica o que eles são. Portanto, se você estiver dividindo a seção 20, pode facilmente dividi-la em 3 seções diferentes. Está bem? Os versículos de 1 a 16 são a história da Igreja.
Os versículos 17 até o versículo 36, aproximadamente, são as crenças fundamentais da igreja. Esse é o tipo de proto-artigo de fé. E o versículo 37 até o final são as práticas fundamentais da igreja, do versículo 37 ao versículo 84. É aqui que entramos no batismo. Como batizar, como confirmar alguém, como fazer o sacramento, como dar uma bênção ao bebê. E também os ofícios básicos da igreja, começando com ancião, sacerdote, mestre, diácono. Quando você olha para isso dessa forma, não é tão assustador. E se você estiver ensinando, é mais fácil dividi-lo dessa forma, certo? O que os versículos de 1 a 16 dizem sobre a história da igreja até esse ponto, que é o aniversário da igreja. Então, o que nos levou até aqui, versículos 17 a 36, em que acreditamos, o que nos torna diferentes, o que nos torna únicos, o que nos une como crentes e nos torna uma igreja. Porque uma igreja é apenas um grupo de pessoas, e então o que vamos fazer? Quais são as práticas? Isso é tudo, desde o versículo 37 até o versículo 84, que explica como as coisas vão acontecer. Casey, quero dizer que nós três, e tenho certeza de que muitas pessoas que estão ouvindo, amam essa igreja. Tudo o que eu amo e adoro veio por causa dessa organização e, é claro, do Senhor. Portanto, para aqueles que amam esta igreja, é divertido dizer: tudo bem, este foi o começo. Estou empolgado em olhar para o passado e dizer o início de algo que impactou todas as áreas de minha vida. Fico feliz que você tenha mencionado isso, Henk, porque talvez devêssemos preparar o cenário também. Tudo isso já foi escrito antes, mas, como Joseph Smith disse, eles foram informados por Apocalipse no mesmo dia em que deveriam organizar a igreja. Em 6 de abril de 1831, imaginem a casa da Fazenda Whitmer. Sei que vocês dois já estiveram lá. Hoje, há uma pequena réplica na Fazenda Whitmer, que foi construída para a Conferência Geral de 1980 da igreja, o 150º aniversário. Talvez você tenha idade suficiente para se lembrar de que foi realizada uma sessão da Conferência Geral na casa recriada da Fazenda Whitmer. Eu não me lembro disso. Eu tinha 2 anos de idade, mas talvez tenhamos alguém aqui que se lembre. Deixe-me dar uma olhada. Eu estava tentando... Gentilmente, John, você se lembra disso? Eu assisti ao vivo. Foi um tipo de coisa porque não se faz isso, não se transmite a conferência geral de nenhum outro lugar que não seja o tabernáculo, e de repente lá estava o presidente Kimball com uma televisão de resolução não muito boa em 1980, e lá estava o presidente Kimball na fazenda de Peter Whitmer. Ainda me lembro de todos nós indo, então acho que eu tinha provavelmente uns 17 anos ou algo assim. E lembro-me de como foi legal vê-lo transmitir de lá. Quando você vê a foto de fora, não sei se vocês concordam, ela parece menor. Quando você entra, parece um pouco maior, mas ainda não parece caber tantas pessoas quanto as que estavam lá. Sim, você imagina 40 pessoas lá dentro. Quero dizer, um número significativo delas. O sobrenome delas era Smith, ou Whitmer. Na verdade, há alguns anos, havia um artigo na Ensign em que eles tentavam descobrir quem eram os 6 membros originais da igreja, porque esse é o número necessário para organizar uma sociedade religiosa no estado de Nova York. E há várias listas diferentes, como se as pessoas nem sempre concordassem sobre quem eram os 6 membros originais. E a propósito, temos uma lista que vem de David Whitmer, uma que vem de Joseph Knight e uma que vem de Brigham Young, que não era membro da igreja até alguns anos depois. Todas as listas incluem 3 pessoas: Joseph Smith, Oliver Cowdery e Hiram Smith. Todos concordam que eles estavam lá. Brigham Young disse que Samuel Smith, esse é o irmão mais novo de Joseph e Joseph Smith Sr., o pai de Joseph. E isso é interessante. Porter Rockwell estavam entre os membros originais. Joseph Knight diz que sim, Samuel, mas depois diz que Peter Whitmer e David Whitmer eram os outros, e a última lista inclui John Whitmer e Christian Whitmer. Richard Lloyd Anderson, que é a pessoa que fez toda essa excelente pesquisa, disse que as listas mais prováveis dos 6 membros originais são Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hiram Smith, David Whitmer, Peter Whitmer e Samuel Smith. Isso não é importante. Não haverá um exame ou algo do gênero sobre isso, mas é maravilhoso visitar esse site e pensar nessa pequena organização de membros, em sua maioria familiares.
E que essa igreja que cresceria para vários milhões de membros em centenas de países ao redor do mundo realmente começou com esses 6 discípulos de Cristo. Eu adoro isso. Você não adoraria ir visitá-lo? Apenas olhar pela janela e ver isso acontecer. Sim, seja uma mosca na parede e testemunhe isso. E algumas coisas legais acontecem. Joseph Smith recebe a sessão 21 durante as reuniões organizacionais. Na verdade, ele dita e eles registram a revelação que se torna a sessão 21. No mesmo dia, eles vão até um corpo d'água, provavelmente o Lago Sêneca, que fica próximo, e realizam os primeiros batismos. Uma das passagens mais comoventes que já li na história da igreja foi a de Joseph Smith, vendo seu pai ser batizado. Vocês devem se lembrar que o pai de Joseph Smith era um buscador. Na verdade, ele não havia se comprometido com nenhuma religião. Ele era uma espécie de universalista quando estava crescendo, mas simplesmente não estava satisfeito com a religião organizada. E aqui está ele, vendo seu pai se unir a ela. De fato, Joseph Smith escreve: "Oh, meu Deus, vi meu pai se filiar à Igreja de Cristo, o que para mim é muito poderoso, muito doce." Isso meio que chega à essência do que é a igreja, que é um lugar onde as famílias se reúnem e onde vivenciam eventos da vida que são importantes para elas. E vocês dois começaram dizendo que são muito gratos pela igreja. Eu diria: "Ei, sou grato pela igreja e pelas experiências que tive lá com minha família." E percebemos que o primeiro dia da igreja é muito semelhante a todos os domingos na igreja. Daqui a 5 anos será o bicentenário. Talvez a imagem fique um pouco mais clara do que em 1980, se eles decidirem fazer isso novamente. Hank, qual foi a frase que você citou há algumas semanas? O Elder Holland disse que não estamos mais em 1830 e que não somos apenas 6. Certo? Sim, acho que é a ideia de que tenho medo de ir e acho que foi um missionário ou alguém que estava nervoso para falar com um alto funcionário do governo e ele disse: "Ei, lembre-se de que não estamos em 1830 e não somos mais apenas 6." E eu inverto isso. Uma amiga minha, Tauna Linford, gosta de dizer que é sempre 1830 na igreja em algum lugar. Sim, Sim. Então, em algum lugar lá fora, há uma casa de uma única família com um monte de pessoas amontoadas nela, e essa é a igreja onde quer que estejam. Para mim, a seção 20 captura a essência do que significa ser membro da igreja. Você se reúne com pessoas que acreditam no mesmo que você e, com autoridade, participa de ordenanças que o ajudam a se aproximar de Deus. Essa é a essência do que somos. e espero que, como você disse, Casey, seja um momento edificante, poderoso e de união. Eu já tive esses momentos. Então, Casey, vamos passar por essas 3 sessões: história, crenças e práticas. Podemos fazer a história de forma relativamente rápida, porque é isso que você tem feito nas últimas semanas. Mas deixe-me apontar alguns destaques do site. No versículo 2, os mandamentos foram dados a Joseph Smith Jr., que foi chamado por Deus e ordenado apóstolo de Jesus Cristo para ser o primeiro ancião desta igreja, e a Oliver Cowdery, que foi chamado por Deus e apóstolo de Jesus Cristo para ser o segundo ancião da igreja. Essa é a hierarquia da igreja. O apoio foi muito mais rápido. Ei, temos 2 apoios para fazer hoje, né? O primeiro ancião e o segundo ancião. E isso é o fim da lista. Isso mostra como a igreja era complicada quando foi estabelecida pela primeira vez. Há algumas coisas sugeridas aqui que eu gostaria de poder falar com eles e dizer: "Ei, a que você está se referindo?" Por exemplo, o versículo 5 diz: "Depois de haver sido verdadeiramente manifestado a este primeiro elder que ele recebera a remissão de seus pecados." Esse pode ser o relato mais antigo da primeira visão. Sei que você teve Maclean Heward há algumas semanas, e ele provavelmente falou sobre como os primeiros relatos, a mensagem principal para Joseph, era que Deus me conhece e meus pecados estão perdoados. Isso é anterior ao relato de 1832 ou de 35 ou qualquer outro. Essa pode ser a primeira vez que Joseph se inclina a dizer: "Aprendi que Deus me conhece e que perdoou meus pecados." Ele resume: ele foi enredado novamente nas vaidades do mundo. Então, mais uma vez, ele está estabelecendo a ideia de que esta igreja não é liderada por pessoas perfeitas. Mas depois de se adaptar e se humilhar sinceramente por meio da fé, Deus o serviu por meio de um anjo santo, cujo semblante era como um relâmpago e cujas vestes eram puras e brancas acima de qualquer outra brancura. Portanto,
Agora passamos ao surgimento do livro de Mórmon, e ele está apenas nos dando o básico do que precisamos saber, que os mandamentos foram dados. O versículo 8 lhe deu o poder do alto pelos meios que foram preparados para traduzir o livro de Mórmon. E então, ele nos dá essa introdução do livro de Mórmon, que eu também acho perfeita. Ele contém o registro de um povo decaído e a plenitude do evangelho de Jesus Cristo, dos gentios e dos judeus. Também é um bom resumo do livro de Mórmon. É para ensinar o evangelho, mas é o registro de um povo decaído e depois um propósito declarado para o livro de Mórmon. Vá para o versículo 11. Por que outro livro de escrituras? Primeiro, para provar ao mundo que as escrituras sagradas são verdadeiras e que Deus inspira os homens a chamá-los para sua obra sagrada nesta época e geração, bem como nas gerações antigas, mostrando assim que ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. O Senhor está basicamente dizendo: eis porque precisamos de outro livro de escrituras. Ele deve provar que as escrituras são verdadeiras. Ele está olhando para trás e deve provar que Deus ainda fala com as pessoas. Hoje estamos olhando para frente. Penso em como ontem à noite eu estava no Reddit ou algo assim, e alguém estava falando sobre como, ei, talvez Jesus fosse apenas um mágico realmente incrível que enganou um monte de pessoas, fazendo-as pensar que ele era incrível, e outra pessoa entrou na conversa e disse: não, 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 não. Não foi isso que aconteceu. Jesus era um cara legal, mas eles acrescentaram todas essas coisas sobre ele ser o Filho de Deus e ter ressuscitado mais tarde, como se tivessem recondicionado a narrativa. O livro de Mórmon vai de encontro a tudo isso. Se o livro de Mórmon for verdadeiro, as histórias sobre Jesus no Novo Testamento, sendo o Filho de Deus, curando milagrosamente as pessoas e morrendo por nossos pecados, são todas verdadeiras. Portanto, se você tem um registro deste lado do mundo e um registro deste lado do mundo que falam sobre o mesmo Salvador, é muito difícil refutar essas duas testemunhas independentes que atestam que Jesus não só foi um grande professor de moral, mas que era o Filho de Deus. Quero dizer, se o livro de Mórmon for verdadeiro, Jesus voou para a América, é muito difícil imaginar que isso tenha acontecido por acidente ou que tenha sido embelezado na história, se os dois registros estiverem alinhados. Isso é maravilhoso. E depois de um ano de Vem e Segue-me no livro de Mórmon, você e eu ainda estamos empolgados com o livro de Mórmon, com tudo o que aprendemos e vimos. De fato, essa frase prova ao mundo que as escrituras sagradas são verdadeiras. Tenho em minha margem Mórmon 7, versículo 9. Hank, você se lembra de mim lá no livro de Mórmon dizendo por que 6 temiam 7? Por que 7, 8, 9? O que só faz sentido em inglês, mas procure o versículo Mórmon 7, 8 e 9. Portanto, arrependa-se, seja batizado em nome de Jesus. Apegue-se ao Evangelho de Cristo que será apresentado a vocês, não apenas neste registro, mas também no registro que virá dos judeus para os gentios. Esses registros virão dos gentios para vocês. E Casey, o que você está dizendo? Veja, eu adoro o versículo 9. Pois eis que este livro de Mórmon foi escrito com o propósito de que vocês acreditem na Bíblia. E se acreditarem na Bíblia, também acreditarão neste livro de Mórmon. E se acreditarem nisso, saberão a respeito de seus pais e das obras maravilhosas que foram realizadas pelo poder de Deus entre eles. Adoro esse versículo porque é o que ele diz bem ali. Aqui está o livro de Mórmon apoiando a Bíblia, dizendo ao seu pôster do Reddit: não tão rápido, meu amigo. Aqueles milagres eram reais e Jesus é o Filho de Deus. Sim, John, você me fez pensar em outro versículo. Ele está em 1 Nefe 13, onde Nefe, em sua grande visão, a visão geral, antes de entrarmos na história, ele vê o livro de Mórmon surgindo, mas a maneira como ele expressa isso é única. Ele diz que esses últimos registros, que suponho incluírem doutrina e convênios e a pérola de grande valor, que agora são vistos entre os gentios, que somos nós, estabelecerão a verdade do primeiro, ou seja, a Bíblia, o registro dos judeus, que são os 12 apóstolos do Cordeiro, e darão a conhecer as coisas claras e preciosas que lhes foram tiradas. E darão a conhecer a todas as tribos, línguas e povos, que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai eterno, o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele, ou não poderão ser salvos. Não sei, talvez seja uma analogia antiga e enferrujada, mas me lembro de um missionário dizendo que se você tivesse uma placa e colocasse um prego nela,
poderia girá-la para qualquer lado que quisesse. Mas se tivermos 2 pregos nela, então ela aponta o caminho e não pode ser ajustado. O livro de Mórmon é uma segunda testemunha. Mais tarde, acrescentaremos doutrina e convênios como uma terceira, e continuaremos a receber testemunhas das Escrituras. Um dos propósitos declarados aqui é que o livro de Mórmon também deve provar que o dia dos milagres ainda não passou. Que coisas milagrosas, como um novo livro de escrituras, curas ou manifestações, ainda podem acontecer em nossa época. Essa é uma ótima introdução ao que estamos falando nos últimos dias. E o cenário que você definiu para nós, Casey, parece se encaixar. O Senhor da Bíblia, o Deus da Bíblia. Se você olhar para Abraão, essa figura incrível, ele era apenas um cara, um imigrante e sua esposa. E então teremos Maria em Nazaré. Era apenas no meio do nada, apenas uma pessoa normal e cotidiana. E aqui está essa cabana com um fazendeiro sendo o primeiro ancião. Sim, as coisas fracas o Salvador as chamará em doutrina e convênios. 1. Nada grande, nada chamativo, não o rei chegando com uma comitiva e um exército. São essas pessoas pequenas que têm ideias grandes e importantes, que realmente transformarão o mundo e derrubarão os sistemas corruptos que governaram por milhares e milhares de anos. É lindo. São esses 2 primeiros versículos. Os últimos introduzem uma ideia de testemunhas. De fato, o versículo 13 diz o seguinte: portanto, tendo tão grandes testemunhas, por elas será julgado o mundo, tantos quantos daqui em diante tiverem conhecimento desta obra. Agora, isso pode ser uma referência às testemunhas do livro de Mórmon, que em sua maioria estão presentes na reunião de organização, mas o livro de Mórmon é a testemunha. E isso explica um pouco como a igreja primitiva funcionava, o que provavelmente fez com que você notasse que a maioria das pessoas não falava sobre a primeira visão quando apresentava o evangelho. Os primeiros missionários sempre falavam sobre o surgimento do livro de Mórmon, porque a primeira visão fornece um ótimo padrão de como uma pessoa pode obter respostas para perguntas, mas não há provas. É uma história que você aceita ou não aceita. A prova da restauração é este livro. Esse é o ponto em que Joseph Smith pode dizer: ei, não estou apenas contando histórias. Tenho aqui um registro de 500 páginas que me foi revelado e que surgiu em circunstâncias milagrosas. E você pode lê-lo por si mesmo. E isso, em um sentido básico, ainda é o que fazemos. Usamos a primeira visão para ensinar às pessoas o processo de revelação. Mas o livro de Mórmon é o testemunho que Deus deu de que a obra dos últimos dias começou novamente e que a igreja foi restaurada. Casey, corrija-me se eu estiver errado, você conhece a história, mas há pessoas na época de Joseph Smith tendo visões, relatando visões. Ele é diferente. Ele tem esse livro. Na verdade, uma das críticas à primeira visão é que as pessoas dizem: bem, há muitas pessoas dizendo que tiveram experiências com Deus e que tiveram visões e outras coisas. E eu digo que sim, porque Deus ama todos os seus filhos, não apenas esse garoto que vive em Palmira. E havia muitas pessoas, eu diria que nessa época também, algumas figuras notáveis como Alexander Campbell, que estavam tentando restaurar a Igreja do Novo Testamento. E todos eles têm ideias interessantes e histórias interessantes, eu diria, mas nenhum deles realmente tem algo como o livro de Mórmon, e nenhum deles faz afirmações tão ousadas como dizer: um anjo nos trouxe este livro, e temos um novo livro de escrituras, e isso pode explicar por que nenhum deles parece suportar o tipo de perseguição que nós sofremos. Como se ninguém estivesse fazendo grandes reivindicações como nós. Rapaz, parece mesmo uma espada que corta. As pessoas têm sentimentos fortes em relação aos santos dos últimos dias. Não há muitas pessoas que dizem: sim, você sabe, tanto faz. Porque as pessoas que pensam seriamente em nossa mensagem percebem que, eu tenho que fazer uma escolha se aceito isso ou não. Talvez você já tenha ouvido aquela velha história de Hugh B. Brown. Hugh B. Brown era o presidente da missão em Londres, quando a Segunda Guerra Mundial estava começando, e ele era amigo de um advogado inglês. O advogado foi até ele e disse: parece que vai haver uma guerra. Se houver guerra, você terá de voltar para casa. Portanto, eu o respeito, mas não entendo suas crenças. Exponha-as para mim. E Hugh B. Brown preparou este resumo legal, que é simplesmente fantástico. Chama-se Perfil de um Profeta. Vá ler. É um material incrível onde ele expõe: ei,
Aqui estão várias razões pelas quais eu acho que Joseph Smith é um profeta e apresenta um caso legal devastador. Mas a parte que sempre me marcou foi que, depois que ele terminou de apresentar esse caso legal, o advogado olhou para ele e disse: "Você percebe que, se o que você está dizendo é verdade, essa é a mensagem mais importante desde que os anjos anunciaram a ressurreição de Cristo?" E então o cara, bem do jeito que Hugh B. Brown diz que foi, ele chorou e disse: "Eu quero a Deus." Não sei se ele convenceu o cara de que era verdade, mas ele pelo menos entendeu o que estava acontecendo. Ou seja, que isso é importante e é difícil ter uma opinião neutra a respeito. Eu uso isso para me consolar quando levo uma bronca na internet, ou no Reddit, ou algo do gênero, que supostamente produz sentimentos fortes nas pessoas. Sim, não há uma terceira opção para você. Ou é o que diz ser ou não é. E John, acho que você já fez isso antes, como, havia um anjo lá. Havia um anjo. Ah, sim, havia João Batista. Você é João Batista, sim. Pedro, Tiago e João, e Moisés e Elias. Certo. E Elias, a audácia continua. Sim, Sim, uma das minhas passagens favoritas em Doutrina e Convênios é a seção 128, quando Joseph Smith diz: "E Miguel, detectando o diabo, é um anjo de luz às margens do Susquehanna", e depois não diz mais nada sobre isso. E você pensa: Michael está tendo uma revanche com Satanás? Não é algo importante o suficiente para você fazer uma pausa e contar a história. Isso é apenas algo que você mencionou de passagem. Lembram-se disso, rapazes? Mas acho que naquele momento, Joseph Smith achava que o importante era mundano para ele, e que o extraordinário era uma espécie de, sim, tivemos momentos divertidos, não tivemos? E nós simplesmente andamos por aí com esse conhecimento todos os dias, como se fosse algo normal. Sim, sim, talvez de vez em quando precisamos fazer uma pausa e reconhecer o quanto isso é importante. Eu gosto disso. E então, a sessão de história termina, se pularmos para o versículo 16. O Senhor Deus falou isso e nós, os anciãos da igreja. E lembre-se de que há apenas dois anciãos, a Joseph e Oliver. Mas ele provavelmente está se referindo ao fato de que muitas das pessoas nessa reunião se tornarão líderes. E muitas das pessoas nessa reunião são testemunhas do livro de Mórmon. Ouvimos e prestamos testemunho das palavras da gloriosa majestade do alto, a quem seja dada glória para todo o sempre. Amém. Uma referência provavelmente às experiências de testemunho e ao fato de que o segundo elder, Oliver Cowdery e Joseph Smith, não apenas viram as placas, mas ouviram Deus testificar que o livro era verdadeiro. E agora eles sentiam a obrigação de compartilhar o que aprenderam. Essa é a história mais antiga da igreja. É um pequeno e excelente exemplo de onde viemos. Aqui está a nossa declaração de missão. Eis o que fazemos. Eis porque achamos que é preciso haver uma nova igreja e uma nova escritura. Eis o que somos. E mais uma vez, isso mostra Joseph Smith sob uma luz interessante. Ele estava novamente envolvido com as vaidades do mundo neste início de doutrina e convênios. Não é uma boa aparência para Joseph, certo? Seção 3, seção 10. Por que você está fazendo todas essas coisas erradas? Então, novamente, aqui ele está enredado nas vaidades do mundo. Não se trata de alguém que está tentando se apresentar como eu sou sua ligação com Deus. Sim, vamos lembrar a todos disso e vamos canonizá-lo. sim, vamos canonizar meu maior erro e colocá-lo no início do livro. Acho que foi o Senhor colocando na nossa cara que a ideia de infalibilidade não vai funcionar nesta igreja. Estas são pessoas falíveis, mas é um pouco difícil para Joseph. Quero dizer, eu não me levanto antes das minhas aulas e digo: "Olá, sou seu instrutor e fui um garoto ruim no ensino médio", ou algo assim, sim. Mas o fato de Joseph ter todas as suas fraquezas da juventude expostas e seus primeiros tropeços como profeta é uma mensagem que precisa ser repetida várias vezes, porque muitas vezes os santos dos últimos dias bem-intencionados, mas talvez mal orientados, investem demais na perfeição dos líderes da igreja. E não é nisso que acreditamos. Acreditamos em pessoas falhas e fracas, que se tornam extraordinárias por meio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Lembro-me de uma vez que minha sogra não era uma mulher muito alta, tinha 1,5 m de altura. Ela disse: "Conheci um profeta uma vez, apertei sua mão e, infelizmente, ele me olhou por cima da cabeça. Eu era muito baixa e eu estava olhando para ele, mas ele não olhava para baixo. E ela disse:
Eu me afastei daquilo dizendo: eu gostaria de ter conversado com ele por mais tempo. E então ela disse: Sabe, eu adoro o profeta. Gostei do fato de ela ter dito: Sim, eu o conheci. Gostaria que ele tivesse me notado, mas ele é humano e ainda é o profeta. Foi apenas um pequeno testemunho de que, sim, eles não são perfeitos, porque acho que alguns podem entrar no e pensar que vou conhecer um profeta e ele vai me chamar pelo nome e me dizer onde servir minha missão e provavelmente me dará uma bênção patriarcal ali mesmo, bem na hora. Sim, foi maravilhoso vê-la. Ela não tinha uma ideia grandiosa de que ele era perfeito. Sim, meu presidente de missão contou uma história em que um apóstolo veio e ficou em sua casa, e ele nunca disse quem era o apóstolo, mas disse que estava se preparando para ir para a cama e viu o cara se ajoelhar, e ele meio que se conteve e disse: vou ouvir um apóstolo orar ao Senhor. Então, ele se conteve e ouviu o apóstolo dizer: Pai Celestial, estou tão cansado, vou falar com o Senhor pela manhã em nome de Jesus Cristo. Amém. Para ele, foi um momento maravilhoso de humanização, pois percebeu que essas pessoas ficam cansadas. Não queremos exagerar, são boas qualidades, mas também não queremos subestimar o fato de que elas são realmente boas. Muito bem, Casey. O que faremos a seguir? A próxima parte da revelação são as crenças básicas da Igreja de Cristo. Basicamente, são os versículos 17 a 36. Esse seria um ótimo lugar para indicar a uma pessoa e dizer: Ei, aqui está a essência dos santos dos últimos dias. De fato, algumas coisas que ainda enfatizamos de tempos em tempos, e algumas delas não deveriam ser surpreendentes. Versículo 17. Há um Deus no céu que é infinito e eterno, de eternidade a eternidade, o mesmo Deus imutável, o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Versículo 18. E que ele criou o homem, homem e mulher, à sua própria imagem, e conforme a sua semelhança os criou. E deu-lhes mandamentos de que deveriam amá-lo e servi-lo, o único Deus vivo e verdadeiro, e que ele seria o único ser a quem deveriam adorar. Temos a criação. Isso está parecendo um padrão familiar? Sim. Versículo 20. Pela transgressão dessas santas leis, o homem tornou-se sensual e diabólico e um homem decaído. A criação do homem caiu, e você provavelmente sabe qual será a próxima coisa que virá. Portanto, o Deus Todo-Poderoso deu seu Filho unigênito, como está escrito nas Escrituras que foram dadas por ele. Portanto, criação, queda, expiação, essas são as crenças básicas da Igreja. Posso destacar algumas coisas interessantes aqui. Parece que o livro de Mórmon já os está afetando, e não quero exagerar aqui, mas, no versículo 20, é interessante que eles não usam a palavra pecado. Eles usam a palavra transgressão, e não estou afirmando que Joseph Smith e Oliver Cowdery tenham se aprofundado no segundo Nef 2 a essa altura, ou algo mais do que apenas lê-lo, mas eles já estão suavizando um pouco a linguagem para que haja uma diferença entre uma transgressão e um pecado. Posso estar errado, eles podem ser sinônimos, mas parece que eles estão começando a se aproximar dessa ideia de que a queda foi algo progressivo. Sim, ela nos fez cair, trouxe a morte ao mundo, mas era parte do plano, que é o que o livro de Mórmon basicamente apresenta. Se eu for um novo membro da igreja. A posição da igreja sobre a queda de Adão e Eva é diferente do que era na época de Joseph? É diferente do que as pessoas ensinavam? Sim, se estivermos dizendo que nos dias de Joseph, e isso inclui a introdução das ordenanças do templo, e espero não estar indo longe demais, mas alerta de spoiler, pessoal, a criação, a queda e a expiação são o que é discutido nas ordenanças do templo. Parece estar introduzindo essa visão mais positivista da queda. Quero dizer, apenas a simples frase no livro de Mórmon de que Adão caiu para que os homens pudessem ser, e os homens são, para que pudessem ter alegria, imediatamente faz com que isso deixe de ser um pecado original que realmente ofendeu a Deus e atrapalhou completamente os planos e desígnios de Deus, e passe a ser algo que não Deus pretendia que acontecesse, e que Deus transformou em algo bom, e que, por fim, tornou-se uma maneira de experimentarmos o bem e o mal, mas aprendermos com isso, superá-lo, e voltarmos a Deus, conhecendo o bem e o mal, se isso faz sentido. Esse é o nosso primeiro passo. A seção 29
abordará um pouco mais esse assunto. Mas direi que sim, com base na investidura do templo, que é mais ou menos a última iteração da exploração da queda, por Joseph Smith. Não posso entrar no que o templo diz e não o farei, mas ele apresenta uma visão muito mais positiva da queda e de seus propósitos, e faz coisas como levar Adão e Eva a bagunçar o plano de Deus e fazer com que cada um de nós experimentasse a tristeza, para pessoas que tiveram que experimentar e conhecer a alegria e a tristeza para serem inteiras e completas. Talvez eu esteja interpretando demais o uso da palavra transgressão, mas é interessante que, se você observar os líderes da igreja, eles sempre evitaram falar em pecado original, que é o que a maioria dos cristãos diria, e falam em transgressão. Há uma diferença entre transgressão e pecado, embora às vezes eles sejam usados de forma intercambiável. Vou contar uma história quando esse assunto for abordado em minha aula e alguém perguntar: qual é a diferença entre transgressão e pecado? Minha esposa estava grávida. Ela me acordou no meio da noite e disse que minhas águas tinham estourado. Eu a coloquei no carro, eram 3 horas da manhã, dirigi até o hospital e estava em uma estrada que eu sabia que estava a 35 quilômetros por hora, indo a cerca de 85 quilômetros por hora. A atitude que tomei foi um pecado ou uma transgressão? Por um lado, eu sabia qual era o limite de velocidade. Eu sabia que poderia ser um pouco perigoso, mas acho que a lei que diz que não se deve andar mais rápido do que 35 milhas por hora é menos importante do que a lei que diz que não se deve deixar a esposa morrer durante o trabalho de parto de seu filho. Adão e Eva agiram por necessidade, e isso não foi necessariamente contra o plano de Deus. E eles estão insinuando isso aqui. Mas mais tarde as pessoas entrarão no livro de Mórmon e perceberão que textos como o segundo Nefe 2 realmente mudaram o jogo. Se você tiver essa perspectiva diferente sobre quem eram Adão e Eva, terá uma perspectiva diferente sobre a humanidade. Agora, isso diz, e o livro de Mórmon tem outras passagens que dizem que o homem se tornou central, diabólico e decaído. Ele não se esquiva da introdução do mal no mundo, mas mais uma vez dá a entender que talvez haja um propósito maior para a queda. Eu realmente gosto do fato de que pode haver alguns na história do cristianismo que ensinaram, você sabe, uma queda afortunada, mas não muitos. Isso vai contra a corrente principal da época de Joseph e até mesmo de hoje. Sim, e tudo bem. É uma discussão interessante para se ter com as pessoas. Lembro-me de conversar com as pessoas quando era missionário e elas diziam: bem, o plano original de Deus falhou, então ele criou um plano reserva. E isso não combina com minha teologia. Acho que tudo isso fazia parte do plano desde o início, mas que Deus não podia simplesmente nos expulsar de sua presença. Tivemos que fazer uma escolha. E é assim que lidamos e apresentamos uma série de questões complexas, como: por que existe o mal? Por que acontecem coisas ruins na vida? Por que há tristeza e morte? É muito bem apresentado em nossa teologia dizer que sim, essas coisas são ruins, mas elas são necessárias para que conheçamos os opostos, para que possamos experimentar a oposição. Isso mostra o impacto do livro de Mórmon em seu pensamento, em sua teologia. Acho que você está certo. Além disso, John, você se lembra de quando Amon e Aaron ensinam aos lamanitas? É assim que eles fazem: criação, queda, expiação. Sim, esse é o plano nefita de salvação. Eles não desenham círculos e linhas. Eles desenham a ponte, que tem 3 pilares: a criação da terra, a queda de Adão e Eva e a expiação de Jesus Cristo. E novamente, aqui em nossa Constituição, eis no que acreditamos. Deus nos criou à sua imagem. Caímos, mas havia uma maneira de sermos salvos. No versículo 24, ele deu seu filho unigênito. Gosto da frase que você usou, Hank, da queda afortunada, nosso amigo e colega Brad Wilcox. Lembra-se daquela coisa realmente citável do? Ele disse que a expiação não era o plano B que Deus inventou para limpar a bagunça que Adão e Eva fizeram no mundo, mas era o plano A. Ele se referiu a Mosias 4:6, e eu notei isso desde que Brad apontou isso. Quantas vezes no livro de Mórmon, quando ele diz, este é Mosias 4:6, então o rei Benjamim, e também a expiação que foi preparada desde a fundação do mundo. Em outras palavras, esse sempre foi o plano. Isso realmente afeta sua visão de mundo, certo? Se você acha que os progenitores da raça humana são incrivelmente burros, ou se você os vê como tendo tomado uma atitude necessária
para que eles pudessem distinguir o bem do mal, conhecer o amor e também conhecer a perda. Não estou tentando minimizar os aspectos desagradáveis da vida. Todos nós passamos por eles, mas também há muita alegria na vida. E se eu andasse por aí pensando que tudo isso foi apenas um grande erro, isso afetaria um pouco minha visão de mundo, e eu seria um pouco mais negativo. Ao mesmo tempo, temos que ter cuidado com o fato de que as escrituras dizem, inclusive essa escritura, que o homem se tornou sensual e diabólico, e então todos caíram e ficaram aquém. Foi uma queda para baixo, mas foi uma queda para frente. Talvez seja a melhor maneira de dizer isso, mas causou progresso e fico feliz que você tenha mencionado isso. Você está se referindo à Doutrina e Convênio 138, que é o grande final em que todos aparecem. É o jogo final dos Vingadores, e é realmente reconfortante o fato de que as duas primeiras pessoas que Joseph F. Smith descreve como estando no paraíso são Adão e nossa gloriosa mãe Eva. Também penso naquela passagem em Moisés 5, em que Eva finalmente recebe a explicação da expiação e diz: se não fosse por nossa transgressão, nunca teríamos conhecido a semente. E a alegria com que ela vincula essas duas coisas diretamente, não sei exatamente quando aconteceu aquele pequeno episódio com o anjo. Provavelmente foi antes de ela saber o que era perder um filho, o que ela acabou experimentando, mas apenas a ideia de que eles pertenciam um ao outro e que a queda iria ajudá-los. Há um belo livro de Mark Twain chamado O Diário de Adão e Eva, e a maior parte é apenas piadas sobre homens e mulheres, mas há uma bela cena no final em que Adão está observando seus filhos e Eva faleceu, e Adão pensa consigo mesmo. A verdade é que nunca houve uma escolha, porque onde quer que Eva estivesse, era o Éden. Rapaz, isso capta melhor do que qualquer coisa a nossa visão da queda, que eles não estavam escolhendo pecar contra Deus. Eles estavam escolhendo uns aos outros. Eles estavam escolhendo experimentar o que realmente era conhecer o amor. É isso que o livro de Mormon menciona, que no jardim havia um equilíbrio total. Não havia alegria nem tristeza. Portanto, temos de concluir que não sei se eles conheciam o amor. Não há nada tão alegre e tão triste quanto estar apaixonado por alguém e ter de processar essas emoções. Rapaz, eu adoro o que o livro de Mormon traz para a queda. E você nos disse que a seção 20 puxa. Sim, este é o livro de Mormon das seleções do Reader's Digest, acho que você poderia dizer. Vamos condensar o livro de Mormon em 84 versículos, e ele tem até aquela pequena introdução. Aqui está a origem do livro. Aqui está o que ele ensina. Eis o que você tem de fazer agora: ser batizado. Bem, vamos continuar, Casey. O que vem a seguir? O resumo da missão de Jesus Cristo, que Joseph Smith citará mais adiante. Você notará que no versículo 23, ele diz que ele foi crucificado, morreu e ressuscitou no terceiro dia, e ascendeu aos céus para sentar-se à direita do Pai e reinar com poder onipotente, de acordo com a vontade do Pai. Isso será citado por Joseph Smith novamente, e você o ouvirá repetidamente, às vezes 3 ou 4 vezes em uma conferência geral. Em 1838, Joseph Smith fez um jornal de elders. Em que acreditam os santos dos últimos dias? Essa é a declaração que ele faz. Ele está citando a seção 20, que foi extraída do livro de Mormon. Ele disse que o princípio fundamental de nossa religião é o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. E todas as outras coisas que pertencem à nossa religião são apenas apêndices. Na mente de Joseph Smith, se os ensinamentos da igreja são como uma árvore, o tronco da árvore é que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todo o resto, mesmo as coisas mais importantes, como o trabalho no templo, é um grande ramo e o trabalho missionário. E depois há pequenos ramos, como as reuniões sociais da ala, a salada de gelatina verde e coisas do gênero. Mas devemos seguir seu exemplo e talvez usar Doutrina e Convênios 20 como um texto em que, ei, no que vocês acreditam? Bem, fundamental para nossa religião é a ideia de que Jesus morreu. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Ele também está se atendo à mensagem básica aqui. E às vezes, saímos por pequenas tangentes teológicas, o que pode ser muito divertido e interessante, mas precisamos voltar continuamente a essas ideias, de que é por isso que nos reunimos, servimos e veneramos Jesus, por causa do que ele fez por nós. Sim, quando alguém diz, tenho uma aula chegando, não sei o que ensinar. O que devo ensinar? Bem,
Se você não sabe o que ensinar, por que não fala sobre o Salvador, o Filho gerado de Deus que sofreu tentações, foi crucificado, morreu, ressuscitou no terceiro dia? É por isso que fazemos tudo o que fazemos. Quando ele diz que os apêndices são Casey, você também não diria que ele só tem poder a partir disso? O ramo não tem poder por si só. Sim, tudo tem significado por causa disso. A igreja é apenas um clube social, na verdade. Se não tivermos o poder da expiação de Jesus Cristo, se não tivermos o Salvador como o centro de nossa adoração, e isso não é um motivo ruim para ir à igreja todos os domingos. Gosto das pessoas de minha ala, elas são minhas amigas, e fico feliz em vê-las. Mas são esses poucos momentos em que reconhecemos o que Jesus fez por nós. O pão partido e a água que representa seu sangue. Acho que, John, você escreveu um livro que diz: por que estamos fazendo isso? Qual é a essência? Sim, é aquele pequeno momento em que nos reunimos para reconhecer que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, se você vai fazer uma noite familiar, não sabe sobre o que falar. Sim, essa é uma ideia. Sim, é uma boa história. Sim, é uma narrativa envolvente e agora ele vai expandir. E muito da sessão de crenças básicas está falando sobre o versículo 27, os dons e o chamado de Deus do Espírito Santo. Os dons espirituais farão parte de nosso ensino. No versículo 28, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, infinito, eterno sem fim, o que o livro de Mórmon ensina. Temos apenas que matizar o que queremos dizer com o fato de eles serem um só Deus e depois entrar nos princípios básicos do Evangelho. Versículo 29. Todos os homens devem se arrepender e crer no nome de Jesus Cristo, adorar o Pai em seu nome e perseverar na fé em seu nome até o fim, ou não poderão ser salvos no reino de Deus. Depois, os próximos 2 versículos são os 2 versículos nos quais eu mais gosto de me concentrar, porque é aqui que eles começam a falar um pouco sobre o que acreditam a respeito da expiação e como ela funciona. E me lembro de um antigo professor meu, Craig Ostler, falando sobre como entender o Evangelho é às vezes entender os termos que usamos. Há 2 termos aqui usados no versículo 30 e no versículo 31 que podem ser mal interpretados. E quando você os entende, eles expandem um pouco a forma como os santos dos últimos dias veem a expiação. Sabemos que a justificação por meio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. E sabemos também que a santificação por meio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos aqueles que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Eu diria que grande parte de nossas discussões com outras igrejas, especialmente com amigos protestantes e evangélicos, gira em torno dessa ideia de graça, como a graça funciona, o que acreditamos sobre a graça. E esses 2 versículos me levaram a ter uma série de conversas maravilhosas com meus amigos de outras religiões sobre a diferença entre justificação e a diferença entre santificação. Craig Ostler, lembro-me de sua aula, na verdade, abrindo um dicionário de 1828. Foi quando Noah Webster publicou o primeiro dicionário da língua inglesa e disse: bem, ok, não sei se isso é exato, mas eis como talvez Joseph Smith e Oliver Cowdery pensavam sobre justificação e santificação. Aqui está a definição. Justificação, de acordo com um dicionário de 1828, em teologia, remissão do pecado, uma absolvição da culpa e da punição, ou um ato de graça livre pelo qual Deus perdoa o pecador e o aceita como justo por causa da expiação de Cristo. Como está escrito aqui, a justificação vem por meio da graça. Esse é um ponto em que concordamos com todo o cristianismo, que não somos nós que nos salvamos. Fazemos um péssimo trabalho ao explicar isso para as pessoas, não apenas para os não-membros, mas acho que para nossos próprios filhos. Fazemos um péssimo trabalho ao explicar essa ideia. Deixe-me compartilhar um exemplo. Sou missionário no sul da Flórida. Batemos na porta de um cara. O cara abre a porta e diz: pessoal, sou um pastor luterano. Acho que vocês não querem falar comigo. E eu estava, você sabe, bastante inflamado. Enfiei o pé na porta e disse: na verdade, você é exatamente o tipo de pessoa com quem queremos falar. E o cara disse: tudo bem. Diga-me, se você tivesse que se apresentar diante de Deus e justificar por que merece ir para o reino celestial, ou o que quer que vocês acreditem, por que está justificado para estar lá. Eu tinha 19 anos,
Era muito jovem e meio burro. Lembro-me de dizer a ele: fiz tudo o que o Senhor me pediu para fazer. Espero que eu seja digno de entrar em sua presença. E o cara olhou para mim e disse: é isso que há de errado com os Mormons. Você acha que vai se salvar? E fechou a porta. Fiquei bastante arrasado porque dei uma resposta muito ruim. Você não mencionou Jesus, certo? Eu nunca disse Jesus. Certo? Por que você merece estar aqui? Nunca falei de Jesus Cristo, nunca disse as palavras de graça, eu nunca mencionei a expiação. Foi uma resposta terrível. Objetivamente, ela me levou a refletir e estudar muito, e eu responderia a essa pergunta de forma completamente diferente hoje. Mas quantos de nossos filhos têm a ideia de que existe algum tipo de placar eterno e que você está apenas tentando obter pontos suficientes para ser justificado e ir para o céu? Isso é realmente assustador. Nossos amigos de diferentes religiões, especialmente os evangélicos, estão certos ao dizer que não nos salvamos. Não nos salvamos. Somos justificados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que é justo e verdadeiro. Se examinarmos essas palavras, a justificação, de acordo com a definição que lemos, é um perdão. Rapaz, há muitas discussões sobre perdões em nosso discurso atual, mas um perdão fundamentalmente não é uma pessoa dizendo que essa pessoa não é culpada pelo que fez. Às vezes você diz assim, eles são culpados, mas não vamos puni-los por isso. Vamos deixar isso de lado. Um presidente dá o perdão a alguém. Não estamos dizendo que ele é inocente. Pode ser que estejamos dizendo que ele é culpado. O exemplo que uso em minha aula é o de Gerald Ford perdoando Richard Nixon. E o presidente Ford não estava tentando dizer que Richard Nixon não fez as coisas que fez. Sua justificativa foi: acho que isso colocaria o país em muitos problemas. Portanto, vou simplesmente perdoá-lo. Ele perdeu a presidência. Isso é o suficiente. Vamos seguir em frente. Justificação significa que Jesus Cristo o cobre por seus pecados e não é algo que você mereça. Significa que você está de acordo com a lei da justiça. De fato, essa é a raiz da palavra. Quando pensamos em justiça, pensamos naquela estátua com a espada e a balança e ela está vendada. Basicamente, estamos dizendo: não, você nunca será justo o suficiente para ganhar seu caminho para o céu. Por favor, não pense que você é justificado por meio de Jesus Cristo. Você estará lá por causa do que Jesus Cristo fez, e não por causa de qualquer coisa que você tenha feito. Essa atitude levanta a questão: bem, então por que guardamos os mandamentos? Por que simplesmente não aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e seguimos em frente? Quero dizer, todos vocês já viram aqueles livrinhos em quadrinhos que costumavam ser distribuídos, nos quais você assinava o seu nome no final e dizia que aceitava Jesus Cristo e sua graça e estava salvo. E, para ser sincero, eu assinei um desses uma vez só para ter certeza de que estava coberto. Tenha suas bases cobertas. Tenho minhas bases cobertas, certo? Se toda essa restauração não der certo, estou de bem com aquela igreja em particular que deixou o gibi no Dennis. Mais uma vez, isso levanta a questão: você simplesmente assina o papel e sua vida acaba aí. Qual é o papel? E por que Jesus insistiu tanto na justiça, na sinceridade e no cumprimento dos mandamentos? E é aí que entra o versículo 31. Sabemos também que a santificação, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é justa e verdadeira para todos aqueles que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Somos salvos pela graça, mas para usar o termo do nosso amigo Brad Wilcox, será que somos transformados pela graça? Uma justificação significa que você está salvo, que vai ficar bem, não importa o que aconteça. A santificação significa que realmente mudamos alguma coisa, como, por exemplo, voltando ao meu dicionário de 1830, nesse dicionário a santificação é definida como o ato de tornar santo em um sentido evangélico. É o ato da graça de Deus, pelo qual as afeições dos homens são purificadas e alienadas do pecado e do mundo, e exaltadas a um amor supremo por Deus. Estamos salvos. Não precisamos nos preocupar em ir para o inferno. Mas a questão é, quando chegarmos ao céu, seremos o tipo de pessoa que se sentirá confortável e pertencerá a esse lugar? E é aí que a santificação entra em cena. Depois de aceitar Cristo como seu Salvador, você realmente mudou a ponto de isso fazer diferença para você? Às vezes, quando me perguntam sobre o mesmo assunto, digo: não vivo o Evangelho para entrar no reino celestial. Eu vivo o Evangelho para escolher o reino celestial. Quando isso me for oferecido,
Direi que é isso que realmente quero. É lá que quero estar. E Casey, se continuarmos a ensinar nossos filhos e netos sobre algum tipo de placar celestial, isso é uma derrota. Acho que isso vem de um lugar de medo. Sim, e isso causou muitos problemas. Uma palavra que acho que ninguém conhecia há 20 anos é escrupulosidade. É a ideia de que algumas pessoas têm quase um toque religioso em que sentem que se não fizerem orações 3 vezes ao dia ou se caírem no sono enquanto leem as escrituras, vão ter problemas com Deus, que precisam marcar cada quadradinho, e esses versículos, ao introduzirem os termos justificação e santificação, nos libertam um pouco, a ponto de termos de transmitir a ideia de que não estamos ganhando o nosso caminho para o céu. Estamos aprendendo como é estar no céu. Estamos tentando nos tornar celestiais. Vocês dois provavelmente conhecem Stephen Robinson, que é um teólogo maravilhoso. Ele escreveu um livro incrível que todos deveriam ler, chamado Acreditando em Cristo. Ele fala sobre como foi treinado em um seminário batista. Foi lá que ele fez sua pós-graduação e depois veio para a Universidade de Brigham Young. Ele percebeu na Universidade de Brigham Young que muitos alunos acreditavam nesse modelo de graça, em que você faz tudo o que pode e depois a graça o leva pelo resto do caminho. Somos salvos pela graça depois de tudo o que pudermos fazer. Ele percebeu que isso estava causando neles uma grande ansiedade. Será que estou fazendo o suficiente? Ele até percebeu que sua própria esposa, ele disse que sua esposa chegou em casa um dia e ela era uma daquelas senhoras que tinham um fichário gigante da igreja e ela jogou o fichário no chão e começou a chorar e disse: "Eu não consigo fazer isso. Cara, isso é demais. Eu deveria ser uma esposa perfeita, uma mãe perfeita e ter um trabalho na igreja. E isso é demais." E acho que ela disse algo como: vou me contentar com o reino celestial. Sim, como se eu não fosse material celestial. Sim, e se você perceber que mesmo uma pessoa tão boa quanto a esposa dele fundamentalmente não entendeu, como se você não precisasse ser perfeito. O que você precisa fazer é ser sincero. E a santificação é basicamente nós dizendo: sim, eu aceito sua graça e que serei salvo por causa do que Jesus fez, mas vou tentar ser uma pessoa melhor. Vou tentar viver os mandamentos. Mas não há placar, cronômetro ou algo do gênero. Há apenas você e o Salvador, e você diz que estou tentando sinceramente fazer o melhor que posso. Quando compreendi isso, fiquei muito mais livre para dizer: ei, se eu dormir antes de fazer uma oração à noite, ou se eu bater o pé e soltar uma palavra que não deveria ter usado, isso não vai tirar meus pontos de retidão. Não existem pontos de retidão. Há apenas você e o Salvador e o nível de sinceridade que você tem. De Todd Christofferson fez uma palestra incrível em que comparou tudo isso aos Miseráveis. Se você conhece a obra, no início da peça, Jean Valjean rouba um padre. Ele rouba o padre, é pego e arrastado de volta quando os policiais estão basicamente dizendo: esse cara roubou você, não foi? O padre diz: não, na verdade eu também lhe dei esses castiçais. Nesse momento, os policiais têm que soltá-lo. E Jean Valjean pergunta: por que você fez isso? E o padre explica: porque eu quero lhe dar uma chance, essa é a justificativa. Jean Valjean ainda é o tipo de pessoa que rouba dos padres, mas, a essa altura, ele recebeu um novo sopro de vida. Ele não será punido por suas transgressões passadas. E então ele sai e vai viver uma vida que corresponda ao que aquele padre fez por ele. E então, da maneira como o Elder Christofferson descreve, no final da peça, Jean Valjean vê todas as pessoas que ajudou e todas as vidas que afetou, e isso é santificação. Está tudo bem. Ele mudou. Ele não é mais o tipo de pessoa que rouba padres. Quando meus alunos chegam, muitas vezes, e uma pergunta muito comum, especialmente quando eu ensinava no seminário do ensino médio, era como eu sei se me arrependi? E às vezes temos um pouco de dificuldade com o nosso modelo de lista de verificação. Você tem de perceber que cometeu o pecado. É preciso confessar o pecado, fazer a restituição pelo pecado, e então não cometer o pecado novamente. E se isso o levar até onde você precisa estar, ótimo. Só acho que o problema é que isso está perdendo o sentido da coisa toda. Tive um colega na Universidade de Brigham Young que disse que estava em um bispado, e uma moça foi até ele antes do início da reunião sacramental e disse: posso falar com o senhor, bispo? Ele disse: ok, precisamos entrar em meu escritório? Ela disse: não, podemos fazer isso aqui mesmo. Ontem à noite eu quebrei a lei da castidade e ele disse: precisamos conversar sobre isso.
E ela disse: Não, eu percebi que o que fiz foi errado. Pedi desculpas à pessoa que estou confessando a você e não vou fazer isso de novo. Estamos bem. Certo? Ainda estamos tentando nos justificar. A verdade é que a verdadeira pergunta que você deveria estar fazendo é: bem, será que eu sou o tipo de pessoa que faria isso? Novamente, será que me transformei no tipo de pessoa que não cometeria esse pecado? Essa é outra ideia do livro de Mórmon. Quando o povo do rei Benjamim aceita Cristo, eles não dizem: Ei, nunca mais vamos pecar. Eles dizem: Não temos nenhum desejo de pecar, e parece que é isso que estamos buscando aqui. Não se trata de uma vida perfeita e sem pecado. Isso simplesmente não é possível e não é necessário. Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados, mas uma vida sincera em que nos esforçamos e não pecamos deliberadamente, ou pelo menos tentamos chegar a esse ponto em que não temos mais o desejo de pecar. Eu realmente gosto disso. John, outra palestra. Jesus sabe que sou cristão. Lembro-me disso porque você teve uma conversa com um homem em um avião que disse: Você não é cristão. Sim, ele disse: Vocês acreditam no Jesus das lacunas, a maneira como minha mente funciona. Eu pensei: Não sei onde Jesus fez compras, acho que não foi na Gap, mas ele estava falando exatamente sobre isso. Você acha que vai fazer tudo isso e depois ele vai compensar a diferença? Ele vai compensar a diferença no final. Eu pensei: eu sei de onde ele tirou isso. Isso é tudo o que podemos fazer. Felizmente, tem havido muita discussão realmente útil no ensino sobre isso, né? O que Neff quis dizer com isso. Você precisa ler o próximo versículo também. Depois disso, fui para casa, peguei minha tríplice e encontrei todas as referências a méritos. Recomendo que qualquer pessoa que queira ter uma experiência maravilhosa com essa ideia, faça isso. E toda vez que encontrei um versículo sobre merecer a salvação, nunca foi por nossos méritos. Era sempre por meio dos méritos, da misericórdia e da graça de Cristo. Isso era uma coisa tão legal de se dizer: não há nenhuma lacuna, não tenho nenhuma chance, exceto pela graça de Cristo e seus méritos. Foi muito legal ler cada versículo e o que foi um pouco surpreendente, ou como o livro de Mórmon poderia dizer, extremamente surpreendente, foi que as 7 referências diferentes eram de 7 personagens diferentes do livro de Mórmon. Muito legal. Portanto, isso foi ensinado de forma consistente e ampla. A seguir, a segunda parte e deste episódio, O Elder Merrill, e eu encontrei isso em seu diário, foi a uma reunião no Templo de Salt Lake. Isso foi em, creio eu, 1943. Foi conduzido para a sala e rapidamente informado por um membro da primeira presidência que Richard Lyman havia cometido uma transgressão realmente séria e que eles estavam considerando a possibilidade de ele se tornar membro da igreja.